O primeiro livro do Novo Testamento escrito foi Tessalonicenses. Esses livros, Mateus, Marcos, Lucas, João, foram escritos por pesquisas. O cara saía viajar onde Jesus viveu, e lá ele ia de porta em porta, nos mercados, perguntar: alguém sabe alguma coisa de Jesus? Aí falava assim: aquele senhor de idade ali sabe. Aí o cara pegava lá o tadinho, sei lá que caneta que ele usava. Ele chegava lá: o senhor viveu na época de Jesus? Ele falava, às vezes ele era crente, mas você viveu, vivi, conta para mim o que o senhor sabe alguma coisa dele. Aí aquele idoso falava assim: eu me lembro uma vez que estava uma multidão, o cara... E ele botou a mão na cabeça de uma mulher. Por isso que às vezes você não encontra o nome da mulher. Uma certa mulher, um certo homem. Porque o cara que informou não sabia. Mas ele foi presente no ato. Então ele escrevia e vai fazendo aquele apanhado, você está entendendo? Saiu os evangelhos. Por isso que às vezes você vai encontrar que tinha 2 endemoniados de Gadareno, e no outro evangelho tinha muito endemoniado de Gadareno, porque a pesquisa, um falou que tinha 2, outro falou não, tinha só 1, mas tinha 2, tinha só 1, porque já tinha passado. Então deixou escrito assim mesmo: no lugar é 2, a mesma coisa, e no lugar é 1. Mas por quê? Porque o que é importante não é a quantidade de pessoas, mas sim o milagre feito. Amém? Então foi escrito assim. Então eles não tinham material, e eram tudo curiosos para saber de Jesus. E hoje nós temos essa coisa horrível que nós temos aí, joga na parede. E eu quero falar com vocês do jeitinho que a igreja primitiva fazia. Vamos fazer? Amém? Amém. Amém? Amém. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, claro, isso é uma continuação, tá vendo? Uma continuação que Lucas está dizendo. Lucas é um médico, é uma continuação, então vai continuar o capítulo, né? Ele pregou lá para o pessoal lá, e agora, tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Cafarnaum, eu gosto muito de explicar. Cafarnaum é uma cidade, hoje não existe mais, ela tem só as relíquias, mas ela está lá, as relíquias de Cafarnaum. Tem o mar de Tiberíades, que é um grande lago, que é chamado de Genezaré. Desse lado aqui, vamos dar um exemplo, tem uma cidade chamada Tiberíades. Ela tem esse nome porque foi fundada por Tibério, okay? No tempo do rei Herodes. E atravessando esse grande lago que chama de mar, aqui tem a cidade de Cafarnaum, onde Pedro morava, onde tinha uma sinagoga muito importante na época, ok? Ali estava um servo de um centurião. O servo do centurião era o empregado do centurião, porque o centurião está dizendo que ele tinha quem? 100 pessoas com ele, amém? 100 pessoas do exército. Doente quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. O camarada aí, esse é um romano, ele gostava muito desse servo. Ele ouviu falar de Jesus. Olha, ele ouviu falar, ele não leu nada a respeito, não tinha nada escrito. E enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar seu servo. Como ele conhecia alguns judeus, e Jesus era judeu e ele era romano, então ele não quis ir. Então ele mandou o quê? Alguém do meio, porque ele tinha uma influência muito grande no meio dos sacerdotes da época do Velho Testamento, para curar o servo dele, porque eu ouvi falar que ele curava, né? Mas para ele aí, Jesus era nada mais do que um curandeiro. Aquele curandeiro, sabe aquela benzedeira que a gente tem no Brasil? Para ele, Jesus era isso. Chegando-se a Jesus, o sacerdote, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faça isso. Olha, irmãos, os sacerdotes, os anciãos, que são anciãos? Naquele tempo, a sociedade era regida por ancião, não é que nem hoje que vem, não era nada. Naquele tempo, a lei, quem era? Eram os anciãos, os mais velhos. Os mais velhos que lideravam os mais novos. É uma coisa lógica, não é? Mas hoje está perdendo tudo isso aí. Hoje, aqui na América não, mas no Brasil, você passou dos 50 anos, você não é mais ninguém, você já era. Não tem emprego, ninguém dá ouvido para você. Veja como os adolescentes não dão atenção para a gente. A sociedade mudou muito. Mas os anciãos, eles eram tidos como líderes. Então os anciãos
chegaram para Jesus e disseram: olha, este homem, esse centurião romano, ele merece que o senhor vá lá e faça alguma coisa pelo empregado dele. Por que ele merece? Escutem bem, ó. Porque ama a nossa nação. Como é que ele sabia que o centurião amava a nação? Alguma coisa ele fazia que demonstrava que amava, porque o amor é atitude. Ama a nossa nação e construiu nossa sinagoga. Olha para aí. Então esse é romano, que não tem nada a ver com a lei de Moisés, não é da mesma religião, mas ele amava esse povo e construiu uma sinagoga para eles cultuar. Então aí você vai entender uma coisa, que toda vez que você vê alguém dizer falar que Deus só quer o nosso coração, é mentira. Deus quer seu coração, seu rim, seu estômago, seus braços fortes, atitude. Deus quer tudo de nós. Esse homem fez uma obra, ele construiu um templo, que chamava de sinagoga, que é igual uma igreja, um templo. Então ele gastou dinheiro em cima desse povo. Jesus foi com eles. Por quê? Porque os anciãos disseram que ele era um cara que tinha construído a sinagoga. Aí você fala assim: ah, tá vendo? Se tivesse lá, tá vendo? Jesus está indo, claro, o cara construiu, ele vai... Não, é porque ele fez um favor para a nação, então Jesus vai retribuir o favor. Já estava perto da casa do centurião, mandou amigos dizer a Jesus, olha, o centurião mandou amigos dizer a Jesus, antes de Jesus chegar: Senhor, não te incomodes, pois não mereço recebê-lo debaixo do meu teto. Quem foi católico, lembra dessa palavra? Eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e meu servo será salvo. Amém? Isso a igreja católica fala na missa, desde o meu tempo que eu era católico. É esse texto aí que eles falam, né? Então, o centurião fez o quê? Como ele era um homem que tinha muita gente que ele era autoridade, ele falou, mandou os caras dizer: fala para ele não vir não. Olha que burrada que eu fiz. Olha que burrada que eu fiz. Fala para ele não vir, que eu não sou digno que ele entre debaixo do meu teto. Olha que cara humilde, gente. Porque quando você se coloca a menos que outra pessoa, é humildade. Então ele falou: não deixa, fala para ele não vir não, que besteira que eu fiz. E continua o texto: por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e meu servo será curado. Ele está dizendo: se o Senhor disser uma palavra, onde ele aprendeu isso, gente? Ele não tinha nada, ele não conhecia nada. Onde ele aprendeu a dizer uma só palavra? Onde é que ele viu isso? Hoje, se eu disser assim: Senhor, manda uma palavra, todo mundo já tem um texto bíblico na cabeça. Ele não tinha nada disso. Ele que inventou esta palavra que a gente usa hoje. Ele disse para Jesus: não vai na minha casa coisa nenhuma. Eu sei que tu tens poder, diga uma palavra e meu servo sara. Amém. Então quem inventou esta palavra foi um romano, não era crente, ele que inventou, e hoje a igreja usa isso. E meu servo será curado, pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Eu digo a um: vai, e ele vai. E eu digo a outro: vem, e ele vem. E eu digo ao servo: faça isso, e ele faz. Olha, se eu sei dar ordem, eles obedecem. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Ele está mostrando que o cara então não é israelita, o cara era romano. Ele diz: olha, nem em Israel, que tem o Torá, que tem o Velho Testamento, não tem tanta fé como esse romano que não sabe nada, não sabe nem quem eu sou. Veja só, isso chamou a atenção de Deus. Amém? Continuando. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Quando eles voltaram para a casa do centurião para contar que Jesus falou que ia mandar uma palavra, quando chegou o servo já estava curado. Amém. Diga o amém. Amém. Que coisa que é a fé, irmão. E o cara, eu quero que vocês frisam isso, o cara não tinha nada de cristianismo. O cara nem sabia o que era, não existia cristianismo. O cara não tinha um texto de Bíblia na cabeça dele. Mas ele creu. Amém? Aí continua. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. O nome da cidade, Naim. E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Prestem bem atenção nisso. Jesus vai agora para uma cidade chamada Naim. E com ele iam os seus discípulos,
Diga assim, com ele e os seus discípulos. Sempre você vai ver os discípulos com Jesus. Quem é de Jesus, quem é discípulo, sempre vai estar nas coisas da igreja, gente. A multidão vem quando quer, mas os discípulos sempre vão estar juntos, a não ser que o mestre fala, fique aí que eu vou lá só. Então logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim. O que ele foi fazer lá? A gente vai descobrir agora. E com ele e os seus discípulos e uma grande multidão. Então agora tem uma grande multidão junto com Jesus indo para a cidade chamada Naim. Ao se aproximar da porta dessa cidade chamada Naim, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Eu quero que vocês façam esse paralelo. Jesus, quando vai a Naim, quem vai com ele? Os discípulos e uma multidão. Quando ele chega na porta da cidade, vem saindo um enterro, e com o enterro vem saindo uma outra multidão, que chamou de grande multidão. Então, o que você vê aí? Você vê duas coisas muito importantes. Você vê a morte reinando. Como que a morte está reinando? A vítima estava deitada no caixão. Não usava caixão naquele tempo. Até hoje Israel não usa caixão. A maioria é enterrada enrolada num pano, e ele bota numa maca e vai lá e sepulta. Mas para a gente entender, esquife era um caixão. Então aqui estava a morte saindo da cidade com a sua vítima. Quer dizer, a morte estava reinando. Amém? Do outro lado vinha vindo o contrário da morte, porque Jesus é a vida, e a vida vem reinando com uma outra multidão. Digam aleluia. Então a morte está aqui reinando com uma multidão, e a vida está aqui reinando com uma multidão, e os dois vão se encontrar. Digam aleluia. Pelos padrões naturais, quem tem que vencer isso é a morte. Por quê? Porque todo mundo vai morrer. Tem alguém que consegue vencer a morte? Não. Se tem uma coisa certa que a gente tem na vida, é que vamos morrer. Mas agora olha o paralelo. Vem vindo a morte com sua vítima, tá bom? E uma multidão atrás da morte. A morte gloriosa. E aqui vem vindo Jesus, que é a vida, com uma multidão. Pela lógica humana, atenção, não sei se você vai conseguir apanhar isso. Pela lógica, a morte tem que vencer, porque ninguém consegue vencer a morte. A morte iria passar, Jesus ia entrar junto com a morte. Vocês estão entendendo? Quem está me ouvindo? Amém. E Jesus iria até o sepulcro para fazer o quê? A glorificação da morte. Não é assim que a gente faz? Mas olhem para mim, por favor. Todo mundo olhando ali. Perdeu a mensagem. Porque eu sou assim, se eu estiver vendo a televisão e eu parar e olhar uma mensagem no celular, já perdi o pedaço. Perde. A morte vem vindo, gloriosa. A lógica humana, a vida vem vindo. Jesus com a multidão também. O que acontece? Chega, chora junto com a morte, entra atrás da morte e vai para onde? Para o reino da morte, que é o cemitério. Não é assim que seria, mas veja o que aconteceu. A morte está vindo gloriosa com sua vítima, e a vida está vindo. Vão vindo, vão vindo, vão vindo. Quando chega, acontece uma coisa que depois você vai ver que todo mundo fica doido, fica bobo. A vida chega, note bem, a vida chega, atenção, irmão, olhe para mim. A vida chega e para a morte. A vida chega e toca no caixão e diz, para! E olha para o moço, você vê que não abre caixão nada, porque não era caixão naquele tempo. E fala para o moço, levanta. E a morte morre. Entendeu? E a morte morre. E da morte sai o quê? Vida. Digam aleluia. E a multidão da morte ficou sem o seu líder. Quem é o líder dessa multidão que saía da cidade? A morte. E a vida vinha vindo com a multidão, não vinha vindo? Amém? O que aconteceu? Essa turma aqui, vê lá o que eles falam. Versículo 13.
Ao vê-la, ao ver a mulher, a mãe do menino, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou-se no caixão. Aqui já fala caixão, que é para a gente entender. E os que carregavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Você nota que ele não ora? Se fosse eu ali, eu ia fazer o quê? Vamos fechar os olhos. Vamos pensar. Porque agora é uma atitude de fé. Irmãos, por favor, me ajudem. Quem está em jejum fica mais perto. Não é assim que a gente faz? Mas Jesus não faz nada disso. Ele para e diz para o jovem: levanta. Olha que simples. Levanta. E o que aconteceu? O jovem sentou-se e começou a conversar. Você já viu o defunto falar? Não. Porque agora a morte morre. Amém? E da morte sai a vida. E Jesus entregou ele à sua mãe. Agora veja o versículo 16. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Então a multidão da morte passou para onde? Para a multidão da vida. Uma salva de palma aí, né? Digam aleluia. Digam aleluia. Essa história que eu acabei de contar, a igreja primitiva contava sem ter nada escrito. Por que eles contavam? Para dizer para os irmãos que o nosso Jesus venceu a morte. Quando Jesus ressuscitou esse camarada aí, ressuscitou a Lázaro, ele não queria beneficiar esse camarada, nem beneficiar o Lázaro, porque depois eles vão morrer. Esse camarada morreu, depois ele morreu de novo, e Lázaro também depois morreu. Mas o que Jesus quer mostrar ali? Ele quer mostrar que a morte não tem domínio mais sobre nós. Aí ele fala assim: pastor, mas por que ele não foi lá e curou o cara antes do cara morrer? Porque o Senhor quer mostrar que todos nós vamos morrer. Mas não tem problema, quando ele chegar ele vai dizer: Fábio, levanta, e o Fábio vai levantar. Mas se Fábio fazer 200 anos que morreu, e para Deus tem isso? Para nós tem. Vai fazer um transplante de coração, tem que correr, porque senão, se passar do tempo, não tem mais jeito de colocar o coração. Não é assim o transplante? Mas Deus não tem isso, não. Então ele morre, Jesus vai no enterro. Até a gente brinca: vocês nunca convidem Jesus para ir no enterro de ninguém da sua família. Ele estraga tudo. Acabou o enterro. As velas que você comprou vai tudo para o lixo. As coroas vai para o lixo. Você que comprou, né, pagou o fúnebre, vai perder o dinheiro. Porque Jesus estraga tudo que é velório. Porque Jesus é a vida. Amém. Então isso que está escrito aqui, que pegou o cabra já indo para o cemitério, é uma maneira de o Senhor Todo-Poderoso se comunicar comigo, comunicar com você, dizendo: não tem problema se você morrer, não. Não se preocupe, morra em paz. Mas antes de morrer, tenha-me na sua vida, no seu coração. Porque no dia que eu chegar, eu vou dizer: levanta, você vai levantar. Amém. Digam aleluia. Essa é a mensagem que ele está passando. A gente, quando prega sobre Lázaro, até quem conhece o texto de Lázaro, você vai ver que vai dizer isso. Eles falam assim: por que ele deixou ele morrer? Não podia ter deixado. Ele que curou tanta gente, podia ter curado Lázaro antes que ele morresse? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Folgo por amor de vós que eu não esteja lá. Porque essa doença do Lázaro não é para a morte. Olha aí. E o cara morreu, então ele mentiu. Não é que ele deixa a pessoa morrer para dar um exemplo para mim hoje. Porque eu vou dizer para vocês. Vou dizer uma coisa para vocês. Talvez vocês são diferentes de mim. Mas eu tenho medo da morte. Você tem medo? Oxi. Mano, dá uma dorzinha, já corro no hospital. Por quê? Você fala assim: eu não tenho medo da morte não, mas deu uma dorzinha, corre no médico. Então, deixa, fica quieto, quem sabe você morre. Tá dando um infarto. O que a pessoa fala? Preciso do hospital, preciso do hospital. Não, você não falou que não quer morrer, quer ir para Jesus? Fica aí que já morre já. Nós temos medo da morte. Primeiro, por quê? Porque a gente não lembra de uma outra vida. A gente só sabe dessa. Então não sabe. E quem morreu não volta para dizer como é que foi. E aí, como é que foi sua morte? Ih, rapaz, dá um chilique assim, eu não parei de respirar. Fiquei assim, dá um chilique, mas vai filme que não é nada, pode morrer que eu não garanto. Fazem filme assim, né? Pode
morrer que eu garanto. Ninguém tem. Então o que acontece? A morte nos causa espanto. Ai, morrer, meu Deus do céu. Eu não sei você, acho que a maioria que tem 30 anos para baixo não pensa assim, mas depois de 50, o cemitério chama tanta atenção da gente. Você passa perto do cemitério e você olha aquelas tumbas e fala, ai meu Deus, ela vai estar em cima de mim um dia. E vai mesmo. Quando você é novo, não pensa assim não. Mas passou dos 50, 60, é assim, irmã Rita, com a senhora, não é? A gente, quando vai no enterro, a primeira coisa que a gente olha, eu vou dizer de mim, eu olho no defunto e falo assim, ai meu Deus, um dia vai ser eu. A primeira coisa que vem na minha cabeça. Hã? Nem vai olhar, ela nem vai olhar. Eu não, eu vou lá olhar. E se eu entro no cemitério, eu já imagino alguém entrando para ver o meu túmulo. Você fala, ai que macabro. Não é, eu penso assim. Não tenho medo assim de ficar, não. Mas quando eu entro no cemitério, olha, você fala, um dia alguém vai entrar e vai olhar. Vai falar assim, ai Valdir, gritou tanto, berrou tanto, aí, a boca cheia de formiga. Então a gente ri agora, não ri? Mas a morte não é sinistra, não é sinistra? Deus sabe que você tem medo dela. Por isso que Ele deixou essas pessoas morrerem e ressuscitou-as para mostrar para nós o que eu fiz com Ele, eu vou fazer com vocês. Amém, que lindo isso, irmão. Que carinho que Ele teve por nós. Ele está dizendo para mim e para você, olha, eu não vou impedir você de morrer, mas eu vou impedir de você ficar morto. Amém. Vamos repetir essa frase, que lindo isso, né? Grava isso. Diga assim, Deus não nos vai impedir de morrermos, mas vai impedir de ficarmos mortos. Diga amém. Aleluia. Então isso é por isso que fala o Evangelho, a grande notícia. Até já eu falo sempre esse texto que eu vou repetir agora, que está em São João capítulo 14. Não está em 14 não, mas está em São João dizendo assim, olha, porque eu desci do céu, Jesus está dizendo, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? É esperança. Então quando você vê esses textos de Jesus ressuscitando defunto, ele não está só beneficiando aquela pessoa ali. Não, é uma coisa bem maior. Ele quer mostrar para nós que nós não permaneceremos eternamente na sepultura. Digam amém. Não interessa se o cemitério que a gente foi enterrado não exista mais. Não interessa se cremou, não cremou. Não interessa se pegaram nossas cinzas, jogaram lá no alto do mar, não sei aonde. Isso nada há problema. Aí uma vez alguém disse assim, como não? Tem que ressuscitar um corpo novo? Como é que pode? Eu falei, peraí, eu falei para a pessoa assim, não sei se vai servir para você. Eu falei para ele assim, eu acredito que uma pessoa antes de nascer, ela já existia. Só passou aqui para salvar a alma. Aí eu pergunto, você sabe onde você estava antes de vir para cá? Mas você não veio aqui? Você apareceu aqui. Então não se preocupe. Quando você desaparecer daqui, você vai aparecer em outro lugar. Diga aleluia. Fique com o Senhor. Amém? É bem complicado? Mas é a nossa esperança. Amém, gente? Amém. Então esse texto era isso que a igreja primitiva falava, para animar os irmãozinhos. Entendeu? Olha, vocês vão ressuscitar, vocês vão... E note bem, aqueles irmãozinhos já morreram, não tem nem sepultura deles, nem placa mais, porque ó, o mundo já virou de ponta cabeça. Mas naquele dia, o Senhor vai chamar aqueles camaradas e eles vão sair da sepultura. Como? Eu sei. Do que você acha que Deus fez o planeta? Até tem uma brincadeira que diz, por que Deus fez toda a criação e deixou a mulher por último? Você sabe que a mulher foi a última, né? Você sabia disso? A última criação de Deus foi a mulher. Por quê? Para não dar palpite. Você imaginou se fosse pedir opinião para a mulher? Não, põe uma maçaroca aqui. Não, eu achava que essa planta tem que ser assim. Aí começava, e ó, estava até hoje ainda. É brincadeira isso, né, irmão? Então, entendeu esse texto, irmãos?
Você encheu de esperança com isso? Amém? Então fique com ele que é a vida. Vamos continuar então. 17. Next. Go ahead. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e região. Olha, se espalhou essa notícia que ele ressuscitou o cabra. Imagine quanta gente ficou curioso para conhecer ele também. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. João ainda estava vivo nessa época. O João o Batista, certo? Ele estava vivo. Ele que abriu o caminho. João Batista era primo de Jesus segundo a carne. E os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, chamando 2 deles. Enviou-lhe ao Senhor e perguntaram: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Por quê? Porque João, ele estava anunciando o Messias no deserto. Anunciando o Messias no deserto. E quando Jesus apareceu, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas como todo ser humano, ele também tinha dúvida. Aí o tempo passou, já se passam aí 1 ano, 2 anos do batismo de Jesus, não sei direito. Aí João, se eu não me engano, está preso nessa época, que ele manda o discípulo de João, porque João também batizava pessoas e tinha discípulo. Então mandou 2 discípulos dele perguntar para Jesus: você é aquele que está prometido nas Escrituras, leão da tribo de Judá que nós falamos, ou a gente tem que esperar o outro ainda? É você? Porque isso mudou a cabeça de João. Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para perguntar-nos: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar uma outra pessoa? Que é o Messias, né? Naquele momento, o que Jesus fez? Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos sob o demônio, e concedeu visão a muitos que eram cegos na frente dos caras. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Diga assim: anuncie a João o que vocês viram e ouviram. Por quê? Porque não tinha nada escrito. Não falou para ela: fala para João ler o Novo Testamento lá no livro de não tinha. Então vocês vão ter que falar o que vocês veem e o que vocês ouvem. Amém? Porque não tinha nada escrito. Lembra que Jesus dizia sempre: quem tem ouvido para ouvir? Por que ele falava isso? Porque quando você ouvia as coisas sagradas, você tinha que gravar, porque você não anotava nada. Então Jesus falou assim: use o ouvido, porque eles não podiam anotar como a gente vota, ou então ter um iPhone para gravar. Não tinha nada disso. Ouviu, tinha que gravar. Então ele falou: vai lá e fala para ele que vocês ouviram e que vocês viram, e anuncie para ele que os leprosos, olha, fala para ele assim, ó: os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados como aquele menino ressuscitou, e as boas novas, que é o Evangelho, são pregadas aos pobres. Por que pregado aos pobres? Por que ele fala pregado aos pobres? Porque naquele tempo a religião predominante só era para rico. Quem não era rico não podia ter nada disso. Porque primeiro que não ia entender, porque a alfabetização era só para quem tinha dinheiro. Vocês sabiam disso? Só quem era rico. E não vai longe, gente. Se você estudar o Descobrindo o Brasil, das Américas, você vai ver que só o pessoal da corte é que sabia ler. O resto não sabia ler. Ninguém sabia ler. E agora Jesus inaugura uma nova coisa. Quer dizer, os pobres agora também estão participando. Amém? Coisa que não participava. Continuando. E feliz é aquele que não se escandalizar por minha causa. Isto é, feliz é aquele que der ouvido naquilo que eu estou falando. Amém? E não bagunçar, quer dizer, não gozar disso. Aí continua. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Agora Jesus vai falar sobre o João. O que vocês foram ver no deserto? Porque João pregava no deserto. Amém? Agora ele está falando com a multidão. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. Caniço, vocês sabem, um pedaço de vara com um pedaço de cana que nasceu sozinho lá no deserto, e o vento faz assim, ó. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? É isso que vocês foram ver? Ou o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas?
Você foi ver algum rico lá no deserto? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão no palácio. Então ele está perguntando para a multidão: quando vocês foram lá no deserto, que todo mundo ia no deserto ver João, o que vocês pretendiam ver? Um caniço, um galho de árvore? Ou um homem bem vestido? Galho de árvore não é. Um homem bem vestido você não vai encontrar no deserto, é só dentro do palácio. O que vocês foram ver? Então, a mesma pergunta nós podemos fazer para você, você faz para mim. O que você veio ver aqui na igreja? Veio ver se o pastor está de terno e de gravata? Veio ver se o pastor fala bonito ou fala feio? Veio ver se a banda tocou afinado ou não? O que você não vai ver? Se você for ver se a banda toca bem afinada, é melhor você ir num show, que tem bandas aí que tocam 1000 vezes melhor que a nossa. Se você quer ver um homem bonito, é melhor você ir no desfile desses caras lindão, tudo malhadão e fortão assim, que põe a perna assim e faz assim. Aqui não era lugar de ver isso. Ele está dizendo que no deserto não era lugar de ver essas coisas. Você está entendendo onde Jesus quer chegar com a multidão? Qual é o interesse que levou vocês ao deserto? Qual é o interesse que levou vocês? 26. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, ele é mais do que um profeta. Ele está falando de João, né? Ele é mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito, sabe onde? No livro de Isaías: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Isso é uma profecia de Isaías, escrita há 700 anos atrás, antes de nascer Jesus. Eu digo que entre os que nasceram de mulher, olha só, entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Agora veja uma coisa aqui, gente. O maior profeta que Jesus disse que existiu na face da terra nunca realizou um milagre. O João. O João nunca ressuscitou um morto. O João nunca curou um doente. Se curou, ninguém registrou. O João não fez nenhum milagre. Não desceu fogo do céu que nem Elias fez. E no entanto, Jesus disse que ele é o maior dos profetas, gente. A gente quer, às vezes, glorificar a pessoa pela atitude que ela faz. Esse aí não fez nenhum. E no entanto, você imagina, vamos trabalhar com a cabeça? Moisés ouvindo Jesus falar isso. O que Moisés fez? Tirou o povo de Israel, aguentou 10 pragas na cabeça, abriu o mar vermelho. Aí vem João, que não abriu nada, ficou lá na beira do Rio Jordão, no deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre, vestido de pele de cordeiro. Jesus falou assim: esse é maior que todos. Acho que João olhou para Elias e falou: Elias, você desceu fogo do céu, você abriu lá o Moisés, o que é isso? Está vendo a comparação de Deus que é diferente da nossa? Viu? A comparação de Deus é diferente da nossa, irmão. Amém? Então vamos ao 29. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo a palavra de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizado por João. Quer dizer, todos que eram batizados por João eram justificados. Não precisa ser batizado por Jesus. João batizou, eles estavam garantindo a salvação deles. Mas os fariseus, eu quero falar sobre fariseu. Irmãos, vocês vão encontrar no Novo Testamento fariseu, e a palavra fariseu, ela pega conotação com hipócrita. Quando o crente é chato, sem graça, crítico, a gente chama ele do quê? Aquele cara é um fariseu. Agora eu vou perguntar uma coisa para você. Quem daqui crê na ressurreição dos mortos, diga amém. Amém. Ai, vocês falam um amém tão assim, né? Amém. Amém? Quem crê que há anjos, diga amém. Amém. Quem crê que a palavra de Deus pode ser lida por todos, diga amém. Amém. Quem crê que a palavra de Deus pode ser explicada para todo mundo, diga amém. Amém. Você é um fariseu, pronto. Você sabia que você e eu somos fariseus? Fariseu é uma ala da religião judaica, que eles abriram as portas para o povão. Amém? Então foram eles que massificou o ensino bíblico para as pessoas da época.
Não era o Novo Testamento, o Velho Testamento. Eles que começaram a ler a Torá para o povo. A sinagoga não é templo. Não fala muito da sinagoga, agora mesmo falando de sinagoga. Quem inventou sinagoga foram os fariseus. Só que Jesus vivia no meio deles e Jesus também era fariseu. Jesus também era fariseu. Apóstolo Paulo confessa: fui fariseu. E você que crê nessas coisas, tu és um fariseu e está sabendo hoje. Então fariseu, na sua palavra original, é muito bom ser fariseu, porque seu mestre foi fariseu. E Paulo, um dos maiores escritores, também foi fariseu. Só que a palavra hoje pegou conotação de hipocrisia. É como a palavra corrupção. Se eu disser assim, o Mário é um corrupto, não soa como eu estou ofendendo o Mário? Mas o original da palavra, corrupto, quer dizer que o Mário envelhece, que o Mário também se acaba e que o Mário vai morrer. Por quê? Nós somos todos corruptos. Mas como usou a palavra para falar sobre roubo de dinheiro, traição, então a palavra corrupto pegou uma outra conotação. Não é? Então se você falar, aquele cara é corrupto, já fala assim, o que roubou? Todos nós somos corruptos. Tudo é corrupto. Porque corrupto é aquele que sofre corrupção, acaba. Entendeu? Então eu sou corrupto. Olha como é que eu estou, acabei. Começou a corrupção aqui na cabeça. Ó. Isso é original. Amém? Outra palavra original para a gente entender bem o texto. Outra palavra, por exemplo, quem daqui já viu uma pessoa coitada? Quem já viu? Diga amém. Amém. Quem já chamou uma pessoa de coitadinha? Quem já chamou, diga amém. Amém. Se ofendeu a pessoa. A palavra coitada vem do coito. Coito é sexo. Uma pessoa coitada é uma pessoa F. Entendeu? É a mesma palavra. Mas se você for no dicionário Aurélio, não está assim, pastor. Coitado é uma pessoa que digna de pena. Sim, por quê? Porque a língua se adapta. Amém? A língua se adapta ao costume das pessoas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A língua de todos os povos, ela vai se adaptando às tradições das pessoas. Quem está entendendo? Então hoje, você pode chamar uma pessoa e falar assim, puxa, eu fiquei com uma dó dela, coitadinha. Você falou, né? Coitadinho, no original é, mas a palavra perdeu a conotação. Amém, gente? Amém? A mesma palavra que nós falamos do judeu. Ai, não judia dela. A palavra não judia dela está dizendo o quê? Não a torne uma judia. Entendeu? Porque era humilhada. E hoje o dicionário vai se modelando. Amém? Vai se modelando e as novas versões já vêm com tradução diferente. Amém? Aí você diz assim, dicionário. Não é assim, diz o Senhor, assim disse onário, assim dicionário. Amém? Amém, gente? Amém? Então fariseu aí não é corrupto não, é uma doutrina muito boa da época de Jesus. Mas os fariseus, volta lá. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizado por João. Havia sim, como há em toda a sociedade, os corruptos. Então havia fariseu corrupto. Amém? E Jesus conhecia cada um, porque Jesus era fariseu. Não é assim, você começa a conviver no meio das pessoas, você vai sabendo quem é corrupto, não vai? Jesus também sabia quem eram os fariseus corruptos, porque ele via no meio dele, ele era fariseu. Então os fariseus, uma parte dos fariseus não aceitaram o batismo de João. Versículo 31. A que posso, pois, comparar os homens dessa geração? A geração de Jesus lá. Prosseguiu Jesus como que se parece a geração? Ele vai dizer, são como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam uma para as outras. Nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Cantamos um lamento e vocês não choraram. Então note bem, Jesus fala que a geração é assim. Ela faz tudo contra. Então quer dizer, você não dança conforme a música. O mundo está podre e a gente continua sem Deus. A gente não vai segundo o que o Senhor está mandando. Então a gente faz uma coisa, ouve o samba e dança valsa. Ouve uma balada e dança o samba.
Quer dizer, a gente não fica dentro do contexto divino. Amém? Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio.